Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Olá, irmãos e irmãs. É o 19º domingo do tempo comum e é também o segundo domingo do mês de agosto, mês em que somos chamados a refletir sobre as vocações. Hoje é o Dia dos Pais. Somos chamados a refletir e a rezar para os nossos pais, lembrando a vocação belíssima dos pais. E inicia também a Semana da Família. Então, o nosso pensamento, a nossa oração, os nossos parabéns também vão a todos os pais e a todas as famílias, a fim de que possam viver com serenidade e com profundidade a sua belíssima vocação a serem igreja doméstica, que contribui para viver, testemunhar e ensinar o amor de Deus a todos. E vamos ver também hoje, continuando a reflexão sobre o Evangelho de João, que nos fala de Jesus como pão da vida, sobre o sacramento da Eucaristia, que é o alimento de toda vocação. É algo de extremamente grande, infinito, e é difícil falar sobre a Eucaristia, é difícil entender a Eucaristia. Somos chamados a fazer a experiência do encontro com Deus através da Eucaristia. Mas antes de chegar ao Evangelho de hoje, vamos lembrar um momento, uma frase da primeira leitura, onde se fala do profeta Elias, que está fugindo, está desanimado, deseja morrer. E Jesus o levanta, se apresenta diante dele e tocou e disse: levanta-te e come, ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias vê ao seu lado um pão e uma garrafa de água, e ele come este pão para fazer este caminho longo que ele deve percorrer para encontrar o Senhor no Monte Horebe. Um caminho longo. Eu penso que nós podemos interpretar um pouco a Eucaristia a partir desta imagem de um caminho longo. Mas primeiro é o caminho que o próprio Deus faz. Diz o Evangelho de hoje: os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? E eles se escandalizaram por causa de Jesus, da sua simplicidade, da sua humanidade. Talvez estariam prontos a receber um Messias que se apresentasse de um jeito diferente, cheio de esplendor. Mas como acreditar que o Messias seria este homem? Como poder imaginar que ele desceu do céu se ele nasceu no meio deles? Quando nós contemplamos a Eucaristia, quando nós adoramos a Eucaristia, quando nós recebemos a Eucaristia, temos a consciência que quem recebemos é um Deus que se fez carne. E que aquela Eucaristia não é somente a divindade de Deus, de Jesus, mas é também a humanidade de Jesus. Porque este longo caminho é primeiro o caminho de Deus, que para nos encontrar quis derrubar, superar a imensa distância
entre a grandeza de Deus, a transcendência de Deus e a pequenez humana. Não seria possível encontrar a Deus com as nossas forças se o próprio Deus não tivesse feito este longo caminho para vir até nós, feito homem como nós. Jesus é a palavra de Deus feita carne. Então nós somos chamados a reconhecer que a Eucaristia é Jesus, Deus e homem que vem ao nosso encontro para superar toda a distância, para se aproximar de nós, para encurtar toda a distância que nos separe. Não podemos, quando nós recebemos a Eucaristia, quando nós adoramos a Eucaristia, quando nós pensamos na Eucaristia, colocar de novo Jesus lá em cima, distante de nós. Porque a Eucaristia é justamente Deus que quer se aproximar. E se aproximar de um jeito tão grande, dá fazer parte da nossa vida, porque se dá em alimento a cada um de nós. Ele supera qualquer distância. Ele quer entrar na nossa vida, a fim de que nós façamos, nós também, este longo caminho. E qual é o longo caminho? De superar as nossas visões de Deus e dos discípulos de Jesus para aceitar a sua vontade, para aceitar a sua verdade, para viver a vida de Jesus na nossa vida. O caminho para não tentar de viver de acordo com as nossas ideias, mas para tentar de viver em comunhão com Jesus, do jeito que Jesus vive. Para sermos nós também expressão, com a nossa vida, do amor de Deus, da fraternidade que Ele quer criar entre todos nós. E nós entendemos porque os fariseus e os judeus todos se escandalizavam. Porque Jesus se mostrou ser muito diferente. E nós temos que aceitar. Toda vez que nós nos encontramos com a Eucaristia, toda vez que nós comungamos com a Eucaristia, de sermos transformados em Jesus, no jeito de Jesus viver, tendo os sentimentos de Jesus, tendo o amor de Jesus, porque é Ele que nos ensina quem é Deus. Continua o Evangelho: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. A vida que nos é comunicada é a vida que Jesus viveu. E nós temos que entender que receber a comunhão significa acolher a vida que Jesus viveu nos nossos dias. Sermos transformados em Jesus. Então, não podemos pensar, diante da Eucaristia, que, como eu ouço dizer às vezes, somos indignos da Eucaristia. Não dá para inventar 1000 maneiras para diminuir ou para superar esta indignidade. Somos indignos. Mas se a gente continuar pensando que Jesus não superou esta distância da indignidade humana em receber a Deus, se nós continuarmos a pensar que o amor de Deus não é suficiente para fazer de nós pessoas que podem receber Jesus Cristo, seríamos como aqueles judeus que não acreditavam em Jesus e que ficavam escandalizados em Jesus.
Jesus está aqui no meio de nós, se oferece a nós, se fez carne para que nós o pudéssemos acolher, abraçar, escutar e caminhar com Ele. Não vamos inventar coisas que não existem. Seria não aceitar a humanidade de Jesus. Nós somos, por vontade de Jesus, pela encarnação de Deus, feitos dignos de acolher Jesus e, sobretudo, de fazer o longo caminho para fazer com que na nossa vida se faça presente a vida de Deus. E o longo caminho é se distanciar da nossa mentalidade, se afastar das nossas ideias de grandezas para acolher a simplicidade, a humildade e o amor de Jesus, que somos chamados a se encarnar na nossa vida. Porque a vida eterna é a vida de amor de Deus que se faz presente em Jesus e que através da Eucaristia quer entrar na vida de cada um de nós, a fim de que sejamos sal da terra e luz do mundo. Então a Eucaristia é um instrumento precioso, fundamental, maravilhoso para vivermos bem a nossa missão, não confiadas às nossas forças, mas colocadas nas mãos de Deus que se faz presente em nós, para que nós possamos viver como Ele e assumir a vocação e assumir a missão dEle, com a força que Ele nos dá na Eucaristia. Não somos indignos de receber a Eucaristia. Estamos precisando, todos nós, de receber a Eucaristia. Então coloquemo-nos com infinita fé, com grande amor diante de Deus, dispostos a acolher e a nos deixar transformar por este dom que Deus coloca na nossa vida. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.